Olá pessoal, aqui é o Vinícius Possebon do queima-de48horas.com e do proemagrecimento.com e hoje eu vou explicar para vocês por que o treinamento aeróbio contínuo, aquele que todo mundo faz, não é nem de perto a melhor forma para perder gordura e emagrecer. E eu vou ser sincero com vocês, quando eu descobri isso aí eu quase caí para trás, porque toda a minha faculdade e todos os meus estudos ao longo da universidade foram por água abaixo. E quando eu descobri isso aí, a primeira coisa que eu fiz foi tentar aplicar nos alunos. E eu obtive ótimos resultados, nem eu acreditava. E eu procurei me aprofundar para entender o porquê que o treinamento, né, intervalado de alta intensidade, que é a base da queima de 48 horas, funciona muito mais eficazmente do que o treinamento da expectativa constante, que é o aeróbio de longa duração. E por que é treinamento da expectativa constante? Porque tu treina e cria a expectativa de que um dia, amanhã, tu vai acordar mais magro. E esse dia nunca chega. Então a tua expectativa segue aumentando e você nunca emagrece. Algumas pessoas até conseguem emagrecer, mas elas reganham peso em 6 meses, reganham ou até mesmo ganham mais do que perderam em 6 meses. E é assim que está acontecendo. Então o objetivo da queima de 48 horas é fazer o quê? Um emagrecimento rápido e sólido, para que você não recupere o peso ao longo do prazo. E ainda, no final, eu vou te dar uma dica de como você pode fazer com que seu corpo queime mais gordura em repouso. Eu falo em repouso naquele momento que tu está na sala assistindo um filme e comendo uma pipoca, tu está utilizando mais gordura, tá? Então assim, hoje eu vou explicar 3 porquês o sistema queima de 48 horas é muito mais eficaz e efetivo do que o treinamento da expectativa constante, que é aquele que só gera expectativa na pessoa, tá? Então, o primeiro porquê é o seguinte: o modelo queima de 48 horas, ele é um modelo não intuitivo. O que eu quero dizer com isso? Que 1 mais 1 para o corpo humano não é 2. 1 mais 1 para o corpo humano não é 2. O que significa que não é quanto mais gordura tu utiliza no exercício, mais peso tu vai perder. Isso foi comprovado por um cara chamado Tremblay em 1990. Ele estudou 2 grupos de pessoas, uma fazendo exercício aeróbio contínuo, que é aquele que tu utiliza mais gordura ao longo do exercício, e exercício intervalado de alta intensidade, que tu utiliza mais glicose ou glicogênio. E ele percebeu que a diferença na redução de peso e redução de gordura não existia diferença. Então ele provou em 1990, faz quase 30 anos, que o modelo utilizei mais gordura ou acima de 20 minutos eu queimo mais gordura, não funcionava. E eu fico pasmo como as pessoas hoje em dia ainda pregam isso. Dizem, eu tenho que ficar no mínimo 20, 30 minutos porque daí eu começo a queimar mais gordura. Isso é um dos mitos mais brutais que existem nessa área e eu tô aqui para derrubar. Então esse cara já em 1990 provou isso, tá? Então eu quero que vocês entendam que não quer dizer que se você utiliza mais gordura no exercício ou mais tempo de exercício é o que vai provocar um maior emagrecimento para você. E o segundo porquê é que o corpo humano ele funciona como biologia. Por que biologia? Porque o corpo humano ele não funciona como uma calculadora, ele não funciona de forma como uma contabilidade, isto é, não é quanto mais caloria você gastar, mais você vai emagrecer. Todo mundo fala, hoje eu fiz um exercício e gastei 800 calorias, hoje eu fiz gastei 500 calorias. E muitas dessas pessoas, elas se frustram, porque elas veem que elas gastam muitas calorias e elas acham que vão emagrecer. E no final das contas, elas não emagrecem, tá? Então, um cara que se chama Donnelly, em 2003... fez um estudo e derrubou de uma vez por todas esse mito da contagem calórica. Ele colocou 2 grupos e um grupo fazia só dieta e o outro grupo fazia dieta mais exercício aeróbio. E as pessoas que faziam exercício aeróbio contínuo, que é o treinamento da expectativa constante, que nunca chega esse dia, né? Só cria expectativa, tiveram um gasto calórico exorbitante. Foi 16 meses de estudo.
E presumo eu que eles tiveram um gasto calórico de 190 mil calorias. Enfim, se a gente fizesse um cálculo calórico, as pessoas desse estudo deveriam emagrecer em torno de 20 a 25 quilos no prazo de 16 meses. E o autor demonstrou no estudo que essas pessoas emagreceram apenas 5 quilos. E agora você deve estar se perguntando, tá, mas eles não mediram o gasto calórico corretamente. Eles mediram sim, por um método que se chama água duplamente marcada, que não convém agora, porque é um termo técnico, mas as pessoas, elas estavam sempre em déficit calórico no dia. Isso quer dizer o quê? Que elas comiam muito menos do que elas gastavam. E mesmo assim só emagreceram 5 quilos e era para ter emagrecido 27 quilos. Tu imagina, as pessoas deram quase a volta na Terra caminhando, né, ao redor do planeta Terra, mais ou menos, né, e emagreceram só 5 quilos. Então eu ficaria muito frustrado. E você? Acho que sim, né? Então, por isso que o modelo matemático não funciona. O modelo matemático, quem utiliza é o treinamento da expectativa constante, que é o aeróbio de longa duração. E a queima de 48 horas utiliza o modelo biológico, que é o quê? Alteração metabólica, elevação de hormônio que faz a redução de gordura, e não só gasto calórico. E é isso que vocês têm que estar presente, tá? E o terceiro porquê é a diminuição do quociente respiratório. Esse aqui é uma grande sacada para quem quer perder gordura sem fazer nada. Alguns estudos mostram que o exercício aeróbio de longa duração que todo mundo teme em fazer não altera o quociente respiratório. O que é o quociente respiratório? Quanto mais baixo for o quociente respiratório, maior será a utilização de gordura em repouso, só para se manter vivo. Então, o treinamento queima de 48 horas, que é o intervalado de alta intensidade, ele diminui o quociente respiratórios a níveis drásticos. Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa que treina com mais intensidade, mas por menos tempo, consome mais gordura em repouso. Isso quem verificou foi o Richter, em 98. Ele verificou que pessoas que se exercitam com mais intensidade, com mais qualidade e não quantidade, tendem a ter um quociente respiratório mais baixo. Então lembra que eu comentei daquela sacada para te deixar o teu metabolismo um pouco mais alterado e tu consumir gordura enquanto tu está no sofá comendo pipoca, assistindo um filme? Então, a grande sacada é você alterar o quociente respiratório. Por isso que ao montar esse sistema queima de 48 horas, eu pensei nisso. Eu pensei, como é que eu posso, de forma eficaz, diminuir o quociente respiratório para fazer com que as pessoas, no momento do lazer, no momento que estão tomando um chocolate quente, no momento que estão comendo um cupcake, ainda continuar queimando gordura. Então, é por causa da intensidade. Nos treinamentos queima de 48 horas tem uma parte que se chama ciclo da queima, que é os exercícios, são baseados em tempo, é 20 de exercício, 10 de descanso. Então tudo isso é equalizado para que essa alteração ocorra de maneira significativa e proporcione assim o emagrecimento, tá? Então o que tem que estar presente para ti hoje são 3 coisas. Primeiro, o modelo queima de 48 horas é um modelo não intuitivo, então assim, não é quanto mais caloria, quanto mais gordura eu consumir, mais eu vou emagrecer, tá? Isso é derrubado por alguns estudos. Isso aqui não é minha intuição que está dizendo, mas sim esses estudos que foram comprovados cientificamente, que serviram de marco para montar e criar sistema queima de 48 horas. Segundo ponto, o corpo não funciona como matemática, então esquece aquelas esteiras lá com gasto calórico. Ah, quantas calorias tu gastou hoje? Hoje a Madonna treinou e gastou 300 mil calorias. Não interessa, isso é um número. O único número que tem que estar presente para ti é o CPF e identidade, de resto esquece os números, tá? E o terceiro é o quociente respiratório, que é um dos mais importantes, que é uma alteração totalmente qualitativa, que enquanto você estiver dormindo, você vai estar consumindo mais gordura. Tá? Espero que você tenha ficado presente para esses 3 conceitos. Isso aqui é totalmente a base teórica do sistema queima de 48 horas, derrubando o treinamento da expectativa constante. Então aqui não acontece expectativa, aqui tu treina e tem resultado, não tem erro. Se você seguir religiosamente o que é pregado e o que eu falo, não tem como dar errado. E foi assim que eu consegui emagrecer diversas pessoas e centenas de alunos, até mesmo alguns familiares meus que não acreditavam em mim acabaram cedendo. E você tem que entender isso. Então são 3 porquês fortes e no próximo vídeo que eu te enviar,
vai ter mais 3 porquês e ainda uma grande sacada para emagrecer rápido, tá? Então, muito obrigado pela sua atenção. Se você chegou até o final é porque você realmente quer emagrecer e quer abandonar de uma vez por todas exercício monótono e chato como esteira ou 60 minutos de não sei lá o que, tá? Muito obrigado e até a próxima. Olá, meu nome é Fernanda e eu já emagreci 6 quilos com o sistema queima de 48 horas, criado pelo Vinícius Possebon. Então eu nunca pesei o que eu tô pesando atualmente e inicialmente quando o Vini veio me propor essa aula, esse treino rápido, curto, intervalado, eu não acreditei muito, botei em dúvida, porque quem não gostaria de ir para uma academia, ficar de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, enfim, treinando e ter uma queima de gordura, né? É um sistema muito, muito bom. E quando a gente começou a fazer esse treino, realmente eu vi os resultados. Eu gostei muito, estou muito satisfeita com os resultados e tenho certeza que você também vai ficar. Então eu dou a dica aí, façam esse treino que tem um resultado muito bom. E obrigada, Vini, por estar me ajudando e espero que tu continue ajudando todo mundo aí com as tuas dicas e teus vídeos. Olá, meu nome é Leandro Demenig e eu perdi 10 quilos de gordura com o sistema queima de 48 horas. Eu vou confessar para vocês que no início eu achei a ideia do Vinícius Possebon meio maluca. Só que eu odeio esteira. Eu não gosto de ficar horas na academia fazendo aeróbico. E nem tenho tempo para isso. Então eu resolvi dar um crédito. Pensei, vou acreditar no Vinícius. Vamos lá. E para minha surpresa, eu perdi o que eu queria perder. Ainda tem um caminho pela frente, a gente está trabalhando nisso. Eu estou entrando em roupas que estavam guardadas no meu guarda-roupa, que eram aquelas peças de estimação que tu não quer doar, porque tu vai usar uma hora dessas. Pois é, estou usando. O sistema funciona, pode confiar, o Vinícius sabe o que está fazendo. Ele estudou muito para chegar no resultado que ele chegou de treinamento hoje. Cara, eu só tenho a dizer, obrigado Vinícius, obrigado Pro Emagrecimento, bora emagrecer essa galera.